Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like pra fortalecer. Hoje é dia de decisão, o primeiro confronto entre Corinthians e América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vou trazer todas as informações, escalação, a coletiva do Mancini, tudo o que você precisa saber. Também, o nosso técnico falou sobre possíveis contratações e o Internacional também está de olho no zagueiro Gemerson, hein? Então, pode rodar a vinheta, editor! Ó, Salve o Corinthians! Como eu falei, hoje à noite, às 9h30, na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É o primeiro confronto, a estreia do Corinthians na competição, tem aquele frio na barriga, primeiro toque na bola para dar tranquilidade pro time. A gente sabe que a gente vem de uma vitória em cima aí do Vasco, uma vitória sofrida, mas que o time se comportou muito bem, soube sofrer, e aí no finalzinho foi coroado com o gol do Everaldo, dando os 3 pontos aí para a equipe, dando bastante confiança e principalmente a concentração necessária para esse jogo de mata-mata contra o América. O técnico Wagner Mancini afirmou que ainda tem dúvidas sobre a escalação do Corinthians, só que ele já tem um esquema de jogo definido. Então pode mudar uma peça ou outra daqui até o início da partida, mas o esquema ele não muda. A provável escalação é a seguinte: Cássio, Fagner, Marlon, Gil. E aí a dúvida na lateral esquerda, pois o Piton vem de uma lesão e aí não sabe se ele já entra como titular ou se fica no banco, e o Sid Clay ganha uma oportunidade depois de muito tempo, hein? No meio campo, Xavier e Ederson, que é a dupla que ele vem utilizando. Na frente, meu Deus, Ramiro. É isso mesmo, Ramiro. Tomara que ele faça um gol hoje pra eu parar de criticar ele, porque tá complicado, hein, Ramiro? Ramiro, Casares, Matheus Vital e provavelmente o retorno do Jô como centroavante da equipe. Então, é mais ou menos o esquema que ele colocou contra o Vasco. Aí, o Fábio Santos estava na lateral esquerda, só que o Fábio Santos não pode jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians. E o Jô no retorno do ataque, porque o Mantuan está com a seleção de base. Portanto, o Jô deve estar no comando do ataque junto com o Casares. E aí, como o Mancini mesmo disse, ele pode mudar as peças, só que o esquema é o mesmo. Eu particularmente gostei do esquema contra o Vasco. O problema é que o time perde muita velocidade com o Jô. Então, é bom ficar atento. O Mantuan é um jogador mais ágil, mais veloz, se movimenta mais, não fica tão preso lá no meio dos zagueiros. Então tem uma mobilidade maior, puxa até o zagueiro um pouco mais para o meio campo, para abrir espaço para o Vital, para o Casares e para o próprio Ramiro. Mas eu tô confiante com a equipe do Corinthians. O Mancini também falou uma coisa que me deixou muito otimista, hein? Podemos ver um time formado de forma diferente, mas um time que vai buscar o gol desde o início. O Corinthians tem que jogar de forma agressiva. É importante que o torcedor veja isso e que haja uma identificação. Para um jogo eliminatório de 180 minutos, temos que iniciar buscando a vitória a todo instante. Poderia esconder a escalação, mas não posso esconder que o Corinthians vai partir para cima do América, que será agressivo. É minha maneira de trabalhar. Bom, só nisso aí já é uma mudança radical naquilo que o Thiago Nunes tentou implementar, mas não conseguiu. Depois voltou para o jogo reativo, um jogo marcando mais e tentando sair no contra-ataque. E principalmente o Coelho, né? Que é um cara que nunca tentou atacar os outros times. Sempre jogando na defensiva, na defensiva, na defensiva, e não tinha nenhuma alternativa para contra-atacar. Com o Mancini, tá parecendo que o time tá jogando diferente. Ainda é um jogo defensivo, só que a forma de atacar tá muito mais compacta. Tá um time agressivo, como o Mancini disse, e eu tô gostando de ver. E só por essa entrevista aí, fiquei muito otimista. Tomara mesmo que o time do Corinthians, desde o primeiro minuto, já vá pra cima do América, pra quem sabe construir um resultado cedo e aí dar mais tranquilidade, principalmente pro jogo da volta. E aí, torcedor, o que achou primeiramente
da escalação do Corinthians, do Jô ali no comando do ataque e também a preferência de vocês para a lateral esquerda, Lucas Piton ou Sid Clay. Já comente aí embaixo. E também sobre essa entrevista aí do Mancini, de que o time vai jogar de forma agressiva, vai buscar o gol desde o início da partida. Comente aí embaixo a opinião de vocês. Eu, como já disse, gostei bastante da atitude do Mancini e de deixar bem explícito de que vai partir para cima mesmo do América. Outro ponto que o Mancini citou na entrevista foi a de contratações. Só que nessa situação ele ficou meio em cima do muro, disse que tem alguns nomes pautados, principalmente para a área defensiva e para a área do ataque. Ele falou que no meio-campo os nomes estão meio parados. A prioridade da equipe, por enquanto, é na parte defensiva, principalmente um zagueiro, já tem o nome do Gemerson também, e para a parte do ataque. Contudo, como eu falei que ele ficou em cima do muro, ele afirmou que quem cuida disso é a parte administrativa, ele está focado em treinar o time na Copa do Brasil, no Brasileirão, disse que já conversou sobre alguns nomes, mas não tem nada certo, quem está cuidando disso é a administração. E aí ele falou também: eu só me dou o direito de falar sobre algum atleta quando ele for anunciado pelo Corinthians. E aí perguntaram sobre o Gemerson, se ele sabia alguma coisa. Ele falou que só vai falar sobre algum jogador quando ele for anunciado pelo Corinthians. E na minha opinião ele tá certo. Não vai ficar falando, jogador de tal time, de outro time. Tem que cuidar do Corinthians. Gostei mais uma vez da entrevista aí do Wagner Mancini. E afirmou que não dá também pra... Como ele chegou agora, foi o terceiro jogo pelo Corinthians, hoje vai ser o quarto. Ele falou, não dá pra eu chegar agora e ficar falando, eu preciso de jogador pra isso, pra aquilo, pra isso. Por quê? Primeiro que ele vai fazer com que a parte financeira do clube trabalhe bastante, e a gente sabe que o Corinthians está com pouquíssimo dinheiro. E também, o jogador que já está no elenco, que ele poderia tentar recuperar, já perde a esperança. O cara fala, o maluco chegou agora, não me viu treinar direito, não me colocou pra jogar, já tá pedindo outro jogador, pra que eu vou correr? Pra que eu vou me esforçar? Então o Mancini colocou isso na entrevista, que ele trabalha com a recuperação dos jogadores também, que é uma parte que ele tem como objetivo do trabalho dele. Então eu também gostei dessa parte aí do Mancini, foi muito sincero, afirmou que o time precisa de reforços, só que ele não tem os nomes ainda, já conversou com a diretoria sobre algumas possíveis negociações, mas não tem nada certo, não é ele que está cuidando disso, e ele só fala sobre jogador quando for anunciado pelo Corinthians. É isso, e aí eu quero saber a opinião do torcedor, o que acha dessa postura do Mancini de ficar meio neutro ali, né? Falar, não, tô focado nos jogadores que eu tenho, não vou ficar dando entrevista sobre o jogador que tá negociando, pra não melar a negociação e também não queimar os jogadores do elenco atual do Corinthians, né? Comente aí a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, já deixa o like para fortalecer. Se quiser trocar uma resenha, @John do Timão, lá no Instagram, só dá um salve, todo mundo que já mandou mensagem, viu que eu respondo. Se quiser ficar trocando aquela ideia, só mandar uma mensagem lá no direct. Tamo junto, família. A notícia que eu tenho é que o Internacional também tentou contratar o zagueiro Gemerson, que está no Mônaco. Contudo, o Mônaco e o representante do Gemerson já falaram que o Corinthians tem preferência na negociação porque chegou primeiro e já conversou com o jogador. Então, a princípio, não tem chance por enquanto do Internacional atravessar a negociação. O Corinthians tem a preferência. Caso o Corinthians não consiga negociar com o jogador, não chegou no valor de salário, não chegou no tempo de contrato, houve alguma desavença, não fechou, aí abre a negociação pro Internacional. Por enquanto, o Corinthians tem a preferência. O problema é que é aquilo, né, rapaziada? Quem vai confiar na palavra de dirigente, de empresário? Todas as vezes que a gente confiou, todas não, mas 90% a gente caiu do cavalo. É cara fala, não, esse jogador não fecha com tal time. Na outra semana fechou. Não, só tá negociando com o seu clube. Na outra semana fecha com outro. Então, é bom o Corinthians abrir o olho aí. E o Internacional já tem o Vitor Cuesta, tem o Rodrigo Moledo. O que tá querendo com o Gemerson? Deixa o Coringão negociar. Corinthians chegou primeiro,
tem preferência na negociação e é bom para a diretoria do Corinthians abrir o olho, já dar uma acelerada na negociação aí e fechar logo com o Gemerson. Para mim é o zagueiro ideal que o Corinthians precisa. Experiência, campeão de Libertadores, já foi para a seleção brasileira, jogou na Europa, então é o jogador que a gente precisa, sabe jogar sob pressão, já rodou bastante, tá com a idade muito boa, não é velho, também não é aquele jovem, então ele tem experiência e não vai sentir pressão. Pra mim, pode fechar hoje com o Gemerson, que é o jogador que a gente precisa. E aí, torcedor, qual a opinião de vocês sobre o zagueiro Gemerson e também sobre esse interesse do Internacional, hein? Vocês acham que vai melar na negociação com o Corinthians? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Por hoje é isso, família. Hoje ainda eu pretendo voltar com o pós-jogo entre Corinthians e América Mineiro, naquele mesmo esquema da semana passada. Acabou o jogo, já sai o vídeo no canal, então fiquem atentos, hein? Até mais, um forte abraço e vai Corinthians! Eu acho que vai ser, olha, 2-0 pro Corinthians, pelo que o Mancini falou, hein? Um time agressivo, incisivo, vai pressionar bastante o América. E você, torcedor, qual o palpite pro jogo de hoje? Já comente aí. Quem acertar, vou postar lá no Instagram, hein? Tamo junto. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!